ser vulnerável não quer dizer questão de fortaleza. Ser vulnerável é questão de estar aberto. Quando estamos fortes o tempo todo, quando estamos numa fortaleza, sem se permitir, sem abrir, estando fechado, a gente não cresce, a gente não evolui. O estar vulnerável é estar aberto às novas coisas. E tá tudo bem se eu falar do meu medo, e tá tudo bem se eu disser que aqui dentro tá precisando de ajuda. Porque quanto mais força a gente tenta fazer, quanto mais dureza a gente tem de impor de uma certa forma, sou eu que acabo me enfraquecendo, sou eu que acabo me fechando no meu mundo. Não tenha medo de assumir as suas responsabilidades, pois agindo assim, com certeza você vai crescer em sabedoria e estatura também. Saiba que nunca lhe é dado um fardo pesado, mais pesado daquilo que você consegue carregar, muito pelo contrário. É importante que cada responsabilidade assumida ajude a expandir um pouco mais. Se você se torna responsável por aquilo que você realmente é, eu sou 100% responsável por aquilo que eu sou. Esse é o objetivo das responsabilidades, não é sobrecarregar. Muito mais do que isso, é ajudar você a crescer. Não se ressinta das responsabilidades que lhe é dado, ou muitas vezes que te é imposto. Tudo bem, mas seja agradecido por elas, porque é a responsabilidade que te faz crescer. Saiba que elas não seriam dadas a você se você não soubesse, não tivesse capacidade de carregar ela, de assumir ela. As responsabilidades, quando a gente assume elas de uma forma 100% responsável na nossa vida, não tem como algo dar errado. E quando nós falamos de merecimento, o que é merecimento? Leila, eu não me sinto merecedora. Mentira, isso é uma crença que todo mundo coloca. Quantos cursos que eu vejo falando, eu vou te ensinar a você se sentir merecedora. Isso não existe. Todos são merecedores e você se sente sim merecedor. Leila, mas por que então eu não consigo prosperar na minha vida? Primeiro, ou porque você tem medo, ou porque você não está assumindo 100% da responsabilidade que cabe a você. Você simplesmente está naquele julgamento de levar ao outro, de dar a responsabilidade ao outro daquilo que é teu. E quando você assume, seja qual for, e quando você assume, seja qual for a tua responsabilidade, mas você traz para você, para sua essência, não tem como dar errado e você vai se sentir merecedor daquilo sem sombra de dúvida. Não tem como eu trabalhar o merecimento, me tornar, como que eu vou me sentir mais merecedora? Como? Me explica. Não tem como. A falta de merecimento é falta de coragem. E quando você tem essa coragem, quando você tem esse foco, quando você tem esse dinamismo, quando você se coloca diante da situação, seja ela qual for, e você fala, não, isso eu quero chegar lá, eu vou resolver isso, pronto. Você está no merecimento o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não tem quem aqui não se sinta merecedor. Se você fechar os olhos, eu acredito que você vai se sentir merecedor de ter um carro melhor, uma casa melhor, de viajar de forma melhor. Isso é sempre, todo mundo tem isso, porque todo mundo tem desejos. Aonde que isso não acontece? É os teus medos, é a sua falta de responsabilidade, é o medo muitas vezes de se sentir vulnerável, de se expor às suas dúvidas, de achar que sabe tudo. Não há necessidade para isso. Se pôr no merecimento é fortalecer a sua coragem de ir lá e fazer a sua responsabilidade. Mas para isso, o mais importante é você se conectar com a sua essência, se conectar com o teu eu. Isso realmente cabe a mim? Isso é para minha essência? É realmente o que eu quero para minha vida?
E quando você toma consciência disso, daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente gosta, você está fazendo aquilo porque realmente você acha que vai ter importância para você, ok? Agora, quando está em relação ao outro, não tem necessidade de você perder noites de sono ou simplesmente se desdobrar há muito tempo para você ajudar os outros e não reconhecer em você aquilo que você quer. O mais importante é saber o que eu desejo, o que cabe a mim, qual que é o meu foco, aonde que eu quero chegar. E quando você tiver traçado aquilo exatamente na tua vida, aonde eu quero chegar, o merecimento é só uma consequência. É ou não é verdade isso? Eu vejo tantas pessoas falando, vamos trabalhar seu merecimento, vamos melhorar isso. Mas todo mundo é merecedor e todo mundo se sente. Você só apenas está com medo. E o que é o medo? É a falta da coragem. Ai, Leila, mas eu queria tanto uma casa, sei lá, uma suíte maravilhosa, uma casa de praia. Foco, disciplina. Para você chegar lá, o que você precisa fazer? Vai cair do céu? Não, nunca. Foco e disciplina. Trabalhe, invente o seu negócio, faça alguma coisa, se desenvolva, busque promoções, não sei, no seu trabalho, se dedique mais. Mas eu vou trabalhar mais e vou ganhar igual ao outro. Dane-se o outro. O que você quer de verdade? O que você quer para a tua vida? Eu quero uma vida tranquila, calma. Ok, faça isso. Faça exatamente isso. Busque isso que você está dizendo que você quer. Não espere do outro, faça por você. E quando você se encoraja, quando você se empodera daquilo e você traz a responsabilidade, o merecimento, ele simplesmente acontece. Simples assim. E quando a gente olha para a nossa história e a gente, sabendo da nossa responsabilidade, que aquilo não caiu do céu, pronto. Você se sente a pessoa mais abundante, mais próspera. Por que muitas pessoas que ganham em loteria federal ou coisa parecida perdem ao longo do tempo? Porque não se sentiram responsáveis por ganhar aquilo, foi apenas sorte. E quando ela não teve a responsabilidade em cima daquilo, ela não trata com merecimento. Muito pelo contrário. Ela gasta em festa, ela gasta em isso, ela gasta em aquilo, ela se perde. E ela jamais vai se sentir merecedora. Por quê? Porque ela não se sentiu responsável por aquilo. Aquilo simplesmente aconteceu na vida dela. Olha que interessante. Então, quando eu digo eu sou a riqueza, eu sou a abundância, pode ser que aqui dentro tenha crenças. Como que eu sou a riqueza se eu tenho um monte de boleto para pagar? Como que eu sou abundante se eu tenho tanta dívida? Ok? Se você mesmo está se auto-sabotando, traga para você. Eu mereço tudo que há de melhor. Traga o merecimento, então. E não eu sou. Isso, eu vou confessar aqui com vocês. Quando eu aprendi a técnica do eu sou através do... Cadê o autor? Não tá aqui. Tá aqui. Neville Goddard, ele trabalha muito a questão do eu sou. E eu falei assim, nossa, como que eu posso ser tudo isso, ser o amor, porque eu sou o amor, porque eu sou a paz, e aqui dentro tinha tanta mágoa, tanta raiva. Eu não conseguia falar que eu sou o amor. Isso era muito forte dentro de mim. E quando eu comecei a falar que eu mereço todo o amor, eu mereço toda a felicidade, eu mereço toda a paz, aquilo, em função da minha autossabotagem, foi me transformando. E aí eu fui colocando aquilo em primeiro lugar na minha vida. E automaticamente eu fui liberando. Ou seja, aqueles medos que eu tinha, eu fui fortalecendo com o quê? Com a minha coragem.
Percebem como que é o dinamismo do merecimento? Todo mundo se sente merecedor, todo mundo é merecedor. O que está precisando eu fortalecer é outra coisa, que é a minha coragem para aliviar o meu medo, porque o medo, gente, é o maior sabotador da face da terra. O maior sabotador. A pessoa, quando ela tem medo, ela atrai. Por quê? Porque é que nem aquela história, né? Tem 20 casas naquela rua. O ladrão vai entrar em qual casa? Pode ter certeza, naquele que tem maior medo. Passa um animal na rua, quem aquele animal vai atacar? Parece que sente o cheiro. É ou não é verdade? Porque o medo, ele nos sabota, o medo nos entrega totalmente. Converse, não sei se tem alguém aqui que é filho de militar, de policial, quando faz abordagem na rua, você sabe exatamente quem está devendo alguma coisa ou não, porque o medo, ele é escancarado. O medo é exalado, o medo deve ter cheiro, eu ainda não sei que cheiro é esse, mas eu acredito que tem, porque aquilo fica estampado na tua cara, aquilo te entrega. E como que eu faço para suprir o meu medo? Trazendo coragem. Quando a gente está no caminho certo, quando você está trabalhando, quando você está fazendo suas coisas direito, não tem como você colocar a sua cabeça no travesseiro sem que você durma em paz. Porque se você está fazendo tudo direitinho, sem medo, medo do quê? Estou fazendo tudo certo. Eu não tenho medo que entram na minha casa porque eu não estou roubando ninguém. Eu não tenho medo de sofrer um acidente, por quê? Porque eu sou prudente na minha direção, eu tomo cuidado, não tenho por que eu ter medo. Só temos medo quando tem algo faltando ou quando nós estamos vibrando por exercer talvez aquela situação. Fortalecer o medo, fortalecer a coragem é o principal antídoto do medo. E aí, trazendo a responsabilidade junto da gente, abrindo mão do julgamento, não importa o outro. Se o outro está certo ou está errado, é dentro da lente dele. O que importa é aquilo que realmente a minha essência precisa. O que importa é realmente aquilo que a minha essência realmente, em ressonância, entra com o universo. E não o que o outro acha ou deixa de achar. As pessoas, quando vivem muito a vida do outro, acabam passando uma vida inteira se desgastando, né? E aí, lá no final, você acaba recebendo o quê? Uma bela bola nas costas. Ou simplesmente você é ignorado. Que bom que essa pessoa fez isso com você, para você se pôr no seu lugar e cuidar daquilo que é teu. Como que você quer transbordar amor? Como que você quer transbordar felicidade, abundância, merecimento? Se aqui dentro tem muito julgamento, se aqui dentro só tem raiva, se aqui dentro só tem mágoas e medos, você não consegue. E quando a gente buscar como, Leila, como que a gente faz isso? Olhando para você, identificando os teus sentimentos, identificando aquilo que realmente está aí. A primeira coisa é a tomada de consciência, ponto. Estou ansiosa hoje, estou com medo. Calma, espera, senta. Tem um leão que vai entrar pela tua porta e vai te pegar? Não, não tem. Então senta e respira. O que você está com medo? Começa a dar nome, começa a desmistificar aquilo que você está sentindo, porque quando você começa a dar nome, a entender o porquê, da onde que aquilo veio, e você vai ressignificando aquilo dentro de você, pronto, você chegou na essência de tudo. E aí quando você olha para aquilo e fala, eu tô com medo disso, não, tá tudo bem. Que nem esses tempos, numa sessão que eu estava fazendo comigo, quando há muito tempo eu já venho nessa minha busca de autocura, né? De me conhecer melhor, e teve um momento que era muito difícil para eu tomar decisão, né?
e eu tava assim, numa fase que eu precisava tomar, e eu não tinha coragem, não estava conseguindo tomar essa decisão. E aí eu falei, por que eu não consigo tomar decisão? Aí, na minha meditação, vou trazer como exemplo para vocês. Na minha meditação eu falava, mas por que eu tô com medo de tomar decisão? Em qual momento da minha vida foi muito difícil eu tomar uma decisão? Ou em qual momento lá na minha infância eu fui cobrada a ter que tomar uma decisão e aquilo foi muito difícil? E aí eu fui buscando. E lá na minha criança, lembrei de um fato lá, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, numa situação que meu pai me colocou muito difícil e eu tive que tomar uma decisão e eu não tinha que decidir por aquilo, né? Os meus pais naquele período, eles viviam um momento assim muito difícil entre casal, né? Eles estavam prontos a se separarem. E o meu pai virou para mim e falou assim, o papai vai sair de casa e você vai escolher ficar com quem? Olha só. E aquilo me impactou tanto, aquilo gerou um medo, uma angústia tão grande, porque eu não tinha que escolher ninguém. Eu era filha dos dois. Eu estava aí amando os dois e eu não tinha que fazer essa escolha. E quando ele me colocou nessa situação, quem tem que escolher são eles, de quererem continuar a ficarem casados ou não. Mas eu vou continuar sendo a filha dos dois, né? Mas tudo bem, meu pai não tinha essa consciência, também não tenho como julgá-los. Mas olha onde que foi impactar isso na minha fase adulta. Quando eu realmente tive que tomar uma decisão na minha vida e eu não dei conta. E eu ficava protelando aquilo, procrastinando, chegou a um ponto que ou eu tomava decisão ou eu tomava. E por que muitas vezes a gente procrastina o tempo inteiro? A procrastinação, ela está na falta da coragem muitas vezes. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar responsabilidade em cima daquilo e eu não tomo. E é muito mais fácil eu procurar fazer outras coisas do que tomar aquela decisão, porque talvez aquela decisão ela requer tempo, ela requer um pouco mais de esforço da minha parte. E como nós estamos habituados no cortisol, né, o hormônio do prazer, o que é? O cortisol é justamente isso, todo momento que a gente executa uma atividade, por exemplo, um joguinho. Quando você conclui uma fase, dá uma sensação de prazer tão grande, por quê? Porque é liberado o cortisol. Aí, óbvio que você vai preferir, ao invés de fazer certas coisas, procurar fazer coisas menores, mas que aquilo vão te tirando do teu foco, do teu objetivo. Por exemplo, quem aqui começa a limpar, começa a limpar a casa e começa do início ao fim, sem parar para fazer alguma coisa, a não ser parar para tomar uma água, sentar, mas o que começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? A mulher tem muito disso, porque a mulher é muito viciada no cortisol, no hormônio do prazer, né? Então, assim, existe uma questão física, biológica no nosso corpo, mas o principal, tomada de consciência. Não tem outra saída, não tem outra solução. Enquanto você não tomar consciência daquilo que você é de verdade e daquilo que você quer e aonde você quer chegar, não adianta. E quando você coloca isso nos propósitos da tua vida e todo dia você vai trabalhando em cima daquilo, não é uma coisa que você vai conquistar no dia de amanhã. Muitas vezes vai levar um certo tempo. E você acaba conquistando daqui 1 ano ou 2, mas tudo aquilo que você está vivendo agora, que você está sonhando e que você está buscando, daqui 1 ano ou 2 você vai colher aquilo. Alguns antes até, outros um pouquinho mais. Mas e como conseguir chegar lá? Tomada de consciência, simples assim. Identificar os sentimentos que estão me bloqueando, quais são os meus medos, da onde que está sendo a fonte daquele medo. E olhar para aquilo e integrar e agradecer, né? Não tem outra solução. Acolher, aceitar e amar. O que é agradecer? É amar aquela situação como ela foi. Pode não ter sido tão fácil, pode ter sido bastante
difícil, dolorosa, mas o melhor aconteceu. O universo está ao teu favor o tempo inteiro. Não tenha dúvida disso. E quando a gente tem essa consciência que o universo está ao meu favor 24 horas, pronto, você libera o outro do julgamento, você libera você dos outros, porque muitas vezes não é o outro que está te prendendo, muito pelo contrário. Ele não está vindo se acorrentando a você, mas é você emocionalmente que está se acorrentando ao outro. E quando você libera, você se libera disso. Você traz à consciência a sua responsabilidade. Você olha para os seus medos, você fortalece a sua coragem. E não tem como você não alcançar os resultados que você tanto deseja. Impossível. Quando você traçar exatamente o teu objetivo e aonde você quer chegar, não tem. A determinação faz tudo. Muitas vezes a gente tem que dar um passinho para trás. Muitas vezes a gente tem que ser vulnerável justamente para aprender. Mas isso te torna forte e ninguém tem um fardo maior do que aquele que ele possa carregar. Não é, o universo jamais faria isso contigo. O universo jamais te daria, Deus, o nome que vocês queiram usar, jamais te daria algo que você não pudesse, porque você ia ser um desperdício. E o universo não brinca, Deus não brinca. Você não é desperdício para ninguém, muito pelo contrário. Se tudo isso está acontecendo, olha e aprenda, porque se você não aprender na primeira, a lição volta. E volta, e às vezes volta muito mais dolorido. Né? Esses são os propósitos, os checklists no qual a gente veio a esse mundo. Medo de dizer não. Quanto mais você disser não aos outros, mais sim você está dizendo a você. Lembre-se disso. Quanto mais não eu disser aos outros, mais a mim eu estou respeitando. Nossa, hoje aos poucos estou me libertando medo. Mas desde que, gente, sou medrosa. Não tem como liberar o medo. O medo, ele existe, ele tá aí. O que a gente precisa fazer é encorajar, trazer a coragem, né? Não é liberar o medo de dizer não, é trazer a coragem de dizer sim para você. Não, eu vou dizer sim para mim, eu vou fazer as minhas coisas primeiro e a hora que eu terminar eu vou e faço da pessoa. Simples assim. Não tem nada. Você não precisa ser arrogante, você não precisa ser grossa. Você simplesmente fala, olha, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, eu gostaria muito de te ajudar. Se você puder esperar, na hora que eu terminar as minhas prioridades, eu te ajudo sem problema nenhum. Não tem por que a pessoa brigar com você, porque você está sendo aberto. E aí entra a mensagem que nós falamos hoje sobre vulnerabilidade. Né? É se expor, é falar, olha, eu também tenho as minhas coisas para fazer, né? Mas a gente pode sentar e depois eu posso te ajudar sem problema nenhum, você espera? Aí fica a critério da pessoa, você transfere a responsabilidade para ela e para de carregar o que não é teu. E isso é se encorajar do sim para você e não só sim para os outros. Não há necessidade disso, porque quem acaba sendo subterrado sou eu mesmo. E depois não vai ninguém lá dar a mão para me ajudar. Aí eu fico na vítima. Ai, meu Deus, como todo mundo é ingrato comigo. Ai, porque ninguém me ajuda. Bem feito. Simples assim. Porque ninguém mandou você dizer não para você. Diga sim para você primeiro. Eu sempre brinco assim. Já falei isso aqui em outra live. Quando eu me tornei mãe, muitos brinquedos que eu comprei para minha filha era um sonho que eu queria para mim, como criança, que eu não tive a oportunidade. E aí, quando uma vez eu lembro, eu fui comprar um brinquedo para minha filha que eu queria muito, né? E aí eu cheguei e entreguei, daí ela tava com as amiguinhas dela,
Aí eu cheguei, eu chamei ela, entreguei o brinquedo, falei, filha, preparei, né, aquele pacote de presente, coisa mais linda. Cheguei para ela, falei assim, filha, olha, a mãe trouxe esse presente aqui para você, né, toda empolgada, achando que ela ia amar, porque era o meu sonho de consumo, olha só, né, meu sonho de criança. E aí entreguei para ela e ela abriu, ela falou, ai mãe, que legal, tá bom, depois eu brinco, eu vou lá com as meninas agora. E largou o presente de lado. Você imagina como eu fiquei? Extremamente chateada. Nossa, eu fiquei, putz, comprei com tanto carinho, com tanto amor, né? Ainda mais colocando meu desejo de menina em cima daquilo. E aí o que aconteceu? Ela simplesmente deixou de lado o presente e foi brincar com as amigas. E aí, num momento que eu estava numa meditação, foi quando eu realmente entendi o que tinha acontecido, quando eu trouxe para minha experiência como terapeuta. Imagina Deus preparando um presente lindo, maravilhoso, num lindo pacote com um laço maravilhoso, e chega para você e te entrega. E aí você abre aquilo e olha, ah, tá bom, Deus, obrigada, mas eu vou lá cuidar do meu filho, do meu marido, do não sei o que, eu vou cuidar da vida dos outros, depois eu venho e olho. Como que você acha que Deus está com você? Porque Ele preparou a tua vida de uma forma tão perfeita, tão única, e te entregou nas suas mãos. E você olhou para aquilo e falou assim, ah, tá bom, depois eu olho e vou cuidar da vida de outras pessoas. Deus deve ter ficado, perdão do termo, muito puto com você, muito, muito. E com razão. Por quê? Porque você está valorizando o outro e não aquilo de mais sagrado que Ele te deu, que é a tua vida, que é a tua essência. Olha que lindo isso. É ou não é verdade? E quando a gente valoriza realmente a minha vida, eu sou a centelha divina que habita aqui dentro. Eu sou Deus. Aqui está o meu Deus. Eu não jogo a minha vida na lata do lixo. Muito pelo contrário. Eu contemplo o sagrado que há dentro de mim. E não tem nada de errado. E para com essa mesquinharia de achar que você é importante e tem que ajudar todo mundo. No fundo, você está sendo muito ingrato. Olhe para aquilo que Deus te deu, que é a sua vida, que é a sua essência. Abra mão dessa ingratidão. Honre aquilo que é teu. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo na sua vida vai prosperar. Tudo vai para frente. Quando você realmente for grato da sua essência, da sua centelha divina. Meus amores, gratidão por vocês aqui.